Cestas Assombradas com GRP. Uma cesta maravilhosa a todos vocês, é o que eu desejo de coração, queridos ouvintes da maravilhosa Web Rádio Carvalho News. Eu sou o GRP e é um prazer estar aqui com vocês com mais um Cestas Assombradas com o GRP. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Estou muito feliz por estar aqui para mais um Cestas Assombradas com o GRP, que não é um simples programa de terror. Sim, queridos e queridas, aqui nós apresentamos, além dos relatos de lobisomens e lupinas, que são a marca registrada do meu canal no YouTube, lendas, curiosidades e muito mais. Amores e amoras, hoje teremos um programa muito especial e vamos abrir os trabalhos com chave de ouro. Vamos conversar com o escritor Marco Antônio Stanojev Pereira. Marco é professor licenciado em Química, mestre, doutor e pós-doutor em Tecnologia Nuclear pelo IPEM USP. E acreditem, ouvintes, ele vai falar sobre sobrenatural. Olá, Marcos! Bem-vindo ao Cestas Assombradas com o GRP. É um prazer ter você aqui. Olá, GPR. Olá, ouvintes da Rádio Carvalho News. Eu sou o escritor Marco Antônio Stanojev Pereira e é um prazer estar aqui para conversarmos um pouco sobre lendas urbanas e folclore. Marco Antônio, há quanto tempo o senhor é escritor? E qual foi o seu primeiro livro publicado? Eu realmente escrevo há bastante tempo. A memória mais antiga que tenho é quando eu tinha uns 9, 10 anos. Aí eu escrevi uma historinha, do tipo de uma fábula, no modelo do Isopo e La Fontaine. Eu mandei, com a ajuda de meu pai, para a Folha de São Paulo, que tinha um encarte chamado Folhinha. Minha professora de português corrigiu o texto. Eu lembro que ela me incentivava muito. Em minha casa sempre teve muitos livros, não só os didáticos, pois as pesquisas escolares, diferente de hoje, eram feitas em enciclopédias e revistas em papel, que nós tínhamos que ir até a biblioteca, para quem não tinha livros em casa, e fazer as pesquisas transcrevendo os textos de interesse. Mas também livros de ficção, de literatura, clássicos da literatura brasileira e universal, que ganhávamos de presente de meus pais, principalmente nos aniversários, enfim. Além de livros, também tinha os gibis, que até hoje eu adoro ler, principalmente do universo Disney. Tio Patinhas e Pato Donald são meus preferidos. E meu pai sempre comprava, assinava para nós. Então nós sempre tínhamos livros, gibis, textos para ler, que até hoje virou um hábito, quando a gente pega a condução, metrô, trem, ônibus, sempre temos alguma coisa dentro da bolsa para ir lendo durante a viagem. Então, que eu me lembro, sempre estava escrevendo e lendo. E isso, com certeza, era a influência de meus pais, que sempre estavam lendo. E meu pai também escrevia e era um artista extraordinário no desenho. E isso de escrever, ele herdou do seu tio, que escrevia radionovelas. Então, mais tarde, na época do ginásio, eu fazia parte do Grêmio estudantil, e era um dos responsáveis pela edição de um jornalzinho, que ainda guarda um exemplar. O jornal era mimeografado e distribuído aos alunos. Tinha a parte de notícias, mas também tinha a parte de humor, na forma de crônicas, pequenas crônicas, que eu e os colegas escrevíamos. Era muito divertido. Depois, na época universitária, eu comecei a escrever crônicas para um jornal de bairro, que publicava meus textos quinzenalmente.
E era muito gratificante, sabe? Quando eu lia comentários dos leitores, que na grande maioria eram críticas construtivas, aquelas que ajudam o escritor a melhorar. Gostava de escrever sobre política, história e textos de humor, mas também crítica social, pois nós humanos somos um campo fértil para temas. Haja vista a quantidade de textos da Grécia Antiga sobre o comportamento humano. Então, nessa sequência, nasceu o meu primeiro livro, que escrevi sobre um tema que gosto muito, religião. O título é Dos Deuses Sanguinários ao Deus de Amor. É uma narrativa da evolução das religiões com foco na violência presente nelas, inclusive algumas vertentes do cristianismo, principalmente depois de Constantino I. A ideia do livro começou em 1995, quando eu era o editor do jornal interno do Clube Elite Taquerense, que completou 100 anos o ano passado. E no jornal tinha uma coluna intitulada Dracônia, onde eu e meu pai escrevíamos sobre as religiões antigas e modernas, com foco histórico. Em 1997, então, compilei todos os textos, reescrevi, dando um formato mais formal, incluí outros títulos, outros subtítulos no livro, e enviei para algumas editoras. Todas negaram. Então guardei o manuscrito na gaveta, como fazem milhares de escritores, e comecei a escrever outro, um romance espírita, baseado na doutrina da reencarnação, de um espírito que tinha sido exilado de seu planeta de origem para a Terra, pois não se adequava à evolução moral do meio. Também enviei para algumas editoras e novamente a resposta de recusa. Em 2007, participando de uma reunião de uma entidade de bairro, apareceu interesse em fazer um levantamento sobre a história de meu bairro, Itaquera, na zona leste de São Paulo, e de seus pioneiros. Adivinha para quem pediram? Pois é. Então comecei a fazer o levantamento e pegar depoimento das pessoas, coletar fotos, etc. Mas em 2008 eu fui aprovado em um concurso internacional para trabalhar como pesquisador e professor no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. E fui. E lá dei continuidade às pesquisas. E no Brasil, meu pai e minha mãe continuaram a coletar os depoimentos. E as fotos e textos eram enviados tudo por e-mail. Então, em 2010, reorganizei o livro dos Deuses Sanguinários e enviei para uma editora lisboeta, que publicou em maio deste ano, e fez um impacto interessante, principalmente entre meus colegas acadêmicos de lá. E em 2020, recebi uma mensagem de um estudioso português que me congratulou pela abordagem e disse que ia usar meu livro como referência para escrever um livro sobre sincretismo religioso. Em 2012, publiquei também em Portugal o romance espírita, que eu falei anteriormente, e o livro da história de Itaquera. Esse da história de Itaquera foi o que me deu mais trabalho para escrever. Eu levei 4 anos para organizar ele e ao todo tinha 611 páginas. Era para ter mais páginas, mas eu diminuí a fonte a fonte do texto para poder ter uma quantidade de páginas razoável, né? Senão ia ter quase 800 páginas. Então, o meu primeiro livro foi o Dos Deuses Sanguinários ao Deus do Amor. Um livro que me deu muitas alegrias. Como surgiu o seu interesse por assuntos ligados ao folclore? Como eu disse, sempre estávamos cercados de livros. Em nossa biblioteca tinha toda a obra de Monteiro Lobato. Assim, com certeza, foi devido ao contato que tive com os livros de Monteiro Lobato e da série Sítio do Pica-Pau Amarelo, que assistia quando criança na TV.
além de adorar ouvir os causos das pessoas mais velhas e de histórias que Deus sabe de quem ouviram e quando. O folclore, assim como a mitologia clássica e moderna, existente nos quadrinhos dos super-heróis, mexem com o imaginário, com o poder de criação, sabe? De imaginação. Daí a importância dos pais fornecerem subsídios para seus filhos, para eles continuarem a transformar a sala e o quarto de suas casas em florestas inexpugnáveis, planetas distantes, desertos escaldantes, montanhas intransponíveis, pistas de corridas desafiadoras. A criança tem naturalmente essa disposição de criar mentalmente o fantástico, o seu folclore pessoal. E o adulto deveria manter esse dom nele próprio. E para o escritor, principalmente de ficção, isto é requisito sine qua non, essencial para a sua obra. Outro dia estava assistindo um desenho animado moderno, uma adaptação da Corrida Maluca, e foi desanimador. Estava horrível. Os diálogos, o enredo. Falta aquele ingrediente que Hanna-Barbera usava em suas criações e que fazia rir e pensar. Isto mostra o que o cerceamento por trás de um pretenso politicamente correto faz com a criatividade das pessoas, principalmente das crianças. É uma censura velada. O senhor conhece alguém ou já teve alguma experiência com o sobrenatural? Bem, lá vamos nós contar nossos causos também, né? Bom, nós temos uma chacrinha que é no meio do mato. Você volta uns bons anos no tempo indo para lá. É tudo muito rústico. Somos cercados pelo mata em todos os lados. Certa vez, depois de ouvir uns causos de meus vizinhos, eu fiz um pacotinho de fumo de cachimbo e coloquei na cerca, seguindo a orientação de, ao pôr, dizer em voz alta a intenção. Saci, amigo da mata. Mais ou menos isso. Saci, amigo da mata. Um presente de outro amigo da mata. No outro dia, fui certificar se estava lá e não estava. Nem no chão, nem em outro lugar próximo. Enfim, os ouvintes que tirem suas conclusões. Sabe, eu sou espírita. Como se costuma dizer, espírita kardecista, de terceira geração. Meu avô, que era de Mogi das Cruzes, ao vir para São Paulo, já frequentava a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E meu pai, que era expositor e médium, também na federação, participava de um grupo de estudos. Sabemos, pelas obras de Kardec, do mundo dos espíritos e da interação entre os planos, os encarnados e os desencarnados, e que há uma infinidade de graus de espíritos. Então, respondendo sua pergunta, sim, já tive contato e já conheci fatos muito, muito interessantes sobre o assunto. Qual a sua opinião sobre o folclore brasileiro? O folclore brasileiro, que é formado pelo folclore dos índios, dos gregos e dos europeus, é o mais elaborado e fascinante do mundo, na minha opinião. E isso é tão verdade que sempre foi tema de estudos de estudiosos, principalmente europeus. Quando eu li a primeira vez o livro As Cartas de Anchieta, descobri um manancial gigantesco de ideias. E quando li Macunaíma, então, de Mário de Andrade, fiquei primeiro chocado pela minha autoclassificação clássica e puritana na época, mas depois encantado, pois no texto havia tudo o que eu gostava, folclore, mitologia pura, sem preconceitos, sem o castrador politicamente correto. E olha que foi publicado na década de 20, hein? Onde a literatura oficial era a francesa e as mulheres nem votavam. Sabe, precisa ser mais explorado, mais conhecido por nós brasileiros, mais divulgado nas escolas, entre os estudantes, ter mais concurso literário sobre o tema. Enfim, mais divulgado.
E olha que tem campo para isso. Haja visto o sucesso que foi, principalmente entre os jovens, do lançamento da recente minissérie Cidade Invisível, que foi muito bem feita, muito interessante e que vale a pena assistir. Como surgiu a ideia de lançar o livro Lendas, Contos e Tradições do Folclore Brasileiro? E quanto tempo foi necessário para que este ficasse pronto? A ideia surgiu enquanto terminava o livro História e Histórias do Povoamento e Gentes de Vila Santana e Itaquera. Sabe, escrever a história do meu bairro, eu descobri a fascinante epopeia de uma gente, que era uma gente real, e queria deixar outros tributos, além da história de sua colonização, que é fascinante, diga-se de passagem. Então, como eu tenho conhecimento em heráldica e vexilologia, que é o estudo de brasões e bandeira, eu compus suas armas, que é o resumo de sua história em figuras. E criei também sua bandeira, mas não estava ainda satisfeito. Queria deixar mais algo para minha terra. Então tive a ideia de adaptar algumas lendas e o folclore, mas acontecendo em meu bairro, e colocando personagens de lugares históricos da região na história. Eu escrevi ele muito rápido, cerca de 6 meses. Às vezes acordava de madrugada para rascunhar uma ideia, a tal inspiração, né? E que depois dava seguimento. Estava em Portugal nessa época, sabe? E escrevia mais de um capítulo por dia. E à noite chamava meu pai e minha mãe pelo Skype e lia para eles. Eles davam algumas sugestões, eu acatava ou não e partia para outra história, rapidamente. Também publiquei esse livro lá primeiro. Ainda sobre o Lendas, Contos e Tradições do Folclore Brasileiro, dos 37 contos que compõem a publicação, com qual o que o senhor mais se identificou? Puxa, que pergunta difícil que agora você fez. Olha, é como perguntar para um pai e para a mãe qual filho que mais eles amam. Escolher um. Bom, eu sou um romântico inveterado. E o único livro de poemas que escrevi foi quando eu estava literalmente apaixonado. Mas é muito ruim. Meu pai batizou de Poemas Mancos. E uma amiga portuguesa, escritora, que eu dei para ler, ela me disse que era melhor eu continuar a escrever crônicas diante de críticos tão afiados como esses daí, foi o único que eu escrevi, honestamente. Mas bem, olha, então vou dizer, mas não afirmar, hein, que o conto que mais gostei de escrever foi A Lenda de Itaturaçá e Itaiguá, que fala de um estudante português que vem com a família para o Brasil e se apaixona por uma nativa, cumprindo uma antiga lenda de sua tribo. Neste texto também a ilustração que meu pai fez, que eu mais gosto, a de burricos subindo a Serra do Mar, carregados de carga. Por que o brasileiro se sente tão atraído pelo sobrenatural? Sabe, não acho que somente o brasileiro se sinta atraído pelo sobrenatural. Isto está presente em todos os seres humanos, em todas as épocas da humanidade. Está gravado no hipotálamo, em nosso cérebro primitivo. Esse sistema faz parte de nossa evolução humana. Creio que desde o Paleolítico Superior. Basta ver as pinturas rupestres nas cavernas. A de Lascaux, na França, que é a mais conhecida, e no Brasil, as pinturas da Serra da Capivara. Os textos da antiguidade mesmo são compilações puras do sobrenatural. É só ver o livro dos mortos dos egípcios, o Velho Testamento mesmo, os livros sagrados do hinduísmo, e a obra Metamorfoses de Ovídio, que estou lendo agora, é um livro fascinante sobre o assunto. Talvez é que o brasileiro seja mais livre de preconceitos e amarras literárias, sabe, do que outros povos. Talvez seja fruto desse sincretismo religioso e multicultural
que é característico somente da gente, de nós brasileiros. Talvez o brasileiro quer que se dane a formalidade da escrita acadêmica, que é tirana em seus cânones, e escreva com inovação, inclusive no linguajar e regras gramaticais. Olha, um exemplo disso é que quando eu estava em Portugal, eu li um livro de José Saramago, que foi prêmio Nobel, de literatura. Esse livro chama Caim. Comentando com alguns colegas da universidade sobre o livro, que adorei, diga-se de passagem, eles torceram o nariz e disseram que Saramago não era um bom escritor porque não usava a pontuação correta em suas obras. É isso. O livro Macunaíma, para se ter uma ideia dessa inovação brasileira, é tido como de difícil classificação. Então, é interessante esse tema. Mas o fato é esse. O folclore e o sobrenatural faz parte da nossa vida, faz parte do nosso interesse natural. Tem planos de lançar algum livro focando no sobrenatural em 2023? Ah, sim. No momento estou escrevendo um livro de ficção junto com outros textos, e nele tem aspectos de mitologia grega e do folclore brasileiro juntos, bem mesclados. Já estou quase no final e principalmente sei como vai acabar. Que aliás é um detalhe que eu tenho como escritor, eu sei o título, né? Que é uma das primeiras coisas que eu componho, e eu sei como que ele tem que ser conduzido e mais ou menos como ele vai terminar. Então eu já tenho essa estrutura, né, esse esqueleto, antes de começar a escrever. Eu vou pensando no tema, vou pensando no que eu quero escrever, no que eu quero abordar, e já tenho esse esqueleto. Muito interessante. O senhor é autor das obras nas áreas de química, física, literatura infantil, contos, crônicas, ensaio, teatro, ciência da religião, teologia, antropologia, política, ficção, historiografia, além de ser articulista de jornal de notícias. Como explica essa versatilidade na escrita? Isso eu não sei responder, não. Eu deixo para os psiquiatras. Sabe, eu gosto de pensar, de criar coisas, de características de personagens do nada, de postular. Gosto de observar as idiosincrasias das pessoas e criar personagens ou temas. O livro Um Breve Estudo do Poder é fruto dessa observação. Não tenho medo do que as pessoas possam pensar de mim sobre o que escrevo, penso ou falo. Por exemplo, novamente em Portugal, tinha e tenho o hábito de dizer se Deus quiser, se assim Deus permitir, enfim. Em uma roda de colegas cientistas na universidade, certa vez um deles, um senhor já, me disse: "Puxa, você fala bastante em Deus, não é?" E eu respondi: "Graças a Deus." Todos riram, mas iam no meu gabinete para conversar francamente, coisa que não faziam em público, pois estavam algemados às regras acadêmicas. O primeiro livro que lancei, eu senti um peso colossal de responsabilidade sobre mim, preocupado com o impacto que iria ter nas pessoas que lessem. Sabe, isso deveria ser sopesado por todos aqueles que escrevem. Você tem responsabilidade no que escreve. E hoje vemos tantas coisas escritas sem o menor senso de moral, de ética, de respeito ao próximo. Quando escrevo um texto sobre ciências, filosofia ou religião, o que me conduz sempre é como ele pode ser útil, como meio financeiro único e exclusivamente, como ele pode ajudar a pessoa que está lendo. Ajudar no sentido mais amplo possível, dando alegria para ela, fazendo-a sonhar, dando conforto até para ela. Isso é o que deveria ser feito por todas as pessoas que escrevem, seja nas mídias sociais, seja um livro, seja um texto numa revista, num jornal. É muito importante o papel do escritor no impacto que vai ter sobre as pessoas.
Qual mensagem gostaria de deixar para os ouvintes da Rádio Carvalho News? É esta: escrevam, mas com responsabilidade. Escrevam muito, escrevam com paixão e amor, pois lembre-se que você está trazendo à luz um ser que vai interagir com o meio, deixando suas marcas nas pessoas que o lerem. Não tenha medo de expor seu pensamento, pois pode estar escondido no fundo escuro da gaveta, em papéis já quase amarelados, uma nova ideia, coisa que hoje em dia é muito valiosa. Uma nova ideia pode revolucionar uma época, e somente acontece quando seu autor tem coragem de se expor. Eu entendo que para muitas pessoas é difícil de se expor aos comentários dos outros em suas críticas. Mas lembrem-se que, na maioria das vezes, o crítico, o destrutivo, não o construtivo, é um frustrado que carece de ideias. Assim aconteceu e acontece nas ciências, que sempre precisou e precisa de um audacioso para mudar os conceitos de entender o universo. Marco, muito obrigado por colaborar com a gente. Desejamos muito sucesso em todas as áreas da sua vida. Gratidão. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que vocês da Rádio Carvalho News estão me oferecendo de me apresentar e apresentar minhas obras aqui neste veículo. Também quero agradecer à plataforma Clube de Autores e todo o auxílio que dão para os escritores poderem ver sua obra publicada. Foi um grande prazer participar dessa entrevista e quero aproveitar e mandar um abraço para toda a minha família, que sempre me apoiou e incentivou, para os meus amigos e principalmente para os meus leitores. Fiquem todos com Deus, o autor da primeira obra do planeta, As Páginas da Natureza. Vai embora, pois o Cestas Assombradas com GRP volta daqui a pouco.